Olá, meus queridos, quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus, pedir que o Senhor abençoe sua vida, abençoe sua casa. Mais um dia estamos com esse privilégio, em meio a tempos difíceis, poder ter a palavra, poder entrar na sua casa, entrar na casa daqueles que recebem a palavra e assim você ser alimentado com a palavra do Senhor. Então, busque mesmo ter a sua mente cativa, o seu coração cativo, concentrado agora naquilo que Deus tem a falar no seu coração. Hoje é o dia do Senhor, dia em que Jesus venceu a morte, para sempre, sempre. Ele já venceu. Ainda estamos aqui, ainda não houve a consumação dos séculos, mas Ele já venceu, para sempre. A despeito de tudo que passamos aqui, Jesus já venceu. Nessa oportunidade nós vamos refletir no texto de Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. Versículos 5 a 8. Jeremias capítulo 17, versículos de 5 a 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como a árvore plantada junto às águas que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós agradecemos esse momento santo, esse momento sublime, esse momento bendito, em que aquietamos o nosso coração, nossa família, nossa vida, para adorarmos o Senhor, para nos prostrarmos aos Teus pés, ó Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, para termos comunhão santa e bendita e íntima com o Senhor. Perdoa mesmo os nossos pecados, fala conosco, renova-nos na Tua presença. Visita-nos com o poder do Espírito Santo, Senhor. Visita-nos com o poder do Espírito Santo. Queremos Te adorar, queremos pedir renovo de fé, renovo de esperança e renovo de vida. Fala conosco, pedimos-Te em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nesse contexto aqui, um pouco da história, né? Jeremias, ele teve um ministério muito difícil. Ele exerce o ministério quando está se processando ali o exílio babilônico, e uma parte então do povo ainda ficou na terra, e eles insistem em questionar Jeremias, e eles tentam fazer aliança com o Egito, e Deus não abençoa esta aliança, e eles então maltratam o profeta Jeremias. E no começo aqui do capítulo 5, ele diz: o pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus postes ídolos junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos,
por causa do pecado em todos os seus termos. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança, que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Por isso diz o Senhor, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, o que estava acontecendo? Eles vinham nesse processo de rebeldia. Nabucodonosor já vem, já leva uma parte do povo, e ainda eles insistem na rebeldia contra o Senhor, e nesta convicção da força própria e das alianças políticos, sociais, estratégias humanas. E Deus então traz essa palavra profunda de exortação, e nós perguntamos, mas e o remanescente fiel, né? E o remanescente fiel, os crentes que permaneciam adorando, servindo a Deus. Por isso o Senhor vai exortar aqui, né, sobre duas árvores. A árvore no deserto, que murcha, seca na sua solidão, e a árvore que está junto às correntes de águas. E diante desse texto belíssimo de exortação da palavra do Senhor, eu quero trazer de Deus para nós a reflexão com o tema frutificando no tempo da sequidão. Frutificando no tempo da sequidão. Jeremias 17, de 1 a 8. Jeremias 17, de 1 a 8, frutificando no tempo da sequidão. Então, é um tempo de sequidão. O exílio foi um tempo terrível, em que uma parte é levada e fica essa sequidão de luta contra o Senhor, luta contra si mesmos, nessa tentativa de fazer aqui essa aliança com o Egito, brigando com o profeta de Deus. Então, esse tempo de grande luta, de grandes embates e grande sequidão. E alguns vão se colocar como árvores porque são árvores secas, murchas no deserto, porque eles confiam em si mesmos, eles confiam nos acordos que eles fazem na sociedade, nos acordos financeiros, nos acordos políticos, e por causa disso eles entram num processo de maldição. E diz-nos a palavra, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Pessoas que confiam em si mesmas, pessoas que confiam na sua própria retidão, naquilo que elas fazem. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós temos muitos crentes vivendo assim. Eles vão para a igreja, eles ouvem a palavra, eles buscam a Deus, eles querem ser abençoados, mas não querem viver segundo os planos de Deus, não querem viver segundo a orientação do Senhor. E aí eles vivem mais ou menos assim. De vez em quando vêm à igreja, de vez em quando eles então recebem uma palavra e buscam o Senhor, mas a vida que eles têm no cotidiano, eles entendem que quem controla a vida são eles mesmos. São crentes, de certa forma, nominais. São crentes, às vezes, até de uma aparência de piedade na igreja, mas não aceitam liderança espiritual, não aceitam, como o povo aqui não aceitava o profeta Jeremias, a liderança espiritual dele, a palavra que ele trazia, a orientação que ele trazia, viviam nesse embate e nessa tendência, nessa posição. Quem cuida da minha vida sou eu, quem dá a direção para a minha vida sou eu não preciso de pastor ou profeta pondo o dedo na minha vida. Então são pessoas muito cheias de si mesmas, são pessoas ensimesmadas, com muita justiça própria, com muita autonomia, não aceitam liderança espiritual, não aceitam a direção do Senhor, e elas mesmas dirigem sua vida. Uma palavra muito dura aqui, não é, queridos? Uma palavra, o Senhor diz assim, não é? Ó monte do campo, os teus bens e os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado, em todos os teus termos, assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei.
Então, eles por si mesmos, por esta autojustiça ou justiça própria, por essa autonomia, desligando-se do Senhor, apartando-se do Senhor e não aceitando realmente que Deus dirigisse os seus caminhos. Era um povo de Deus, era o povo de Israel, era o povo de Judá, mas eles não aceitavam que Deus guiasse os seus caminhos. Por isso o Senhor diz com palavra aí tão forte, não é? Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces. E eles foram levados cativos para a Babilônia. Mas, como eu disse, tem o remanescente fiel, que se quebranta, que ouve o profeta, que ouve direção espiritual, que aceita a liderança espiritual. São crentes maduros, são crentes que não são também levados por qualquer doutrina, por qualquer profeta, qualquer pastor, qualquer tipo de pessoa que aparece dizendo-se ser uma liderança espiritual. São pessoas maduras, sensatas, são pessoas, por outro lado, que aceitam os profetas, os líderes que Deus enviam, que aceitam a palavra do Senhor, e por isso, então, vamos olhar para esse texto frutificando no tempo da sequidão. Então, a árvore frutífera que dá frutos no tempo, mesmo no tempo da sequidão. Primeiro, é aquela pessoa que não confia em si, nem nos outros seres humanos, como estrutura de sua própria existência. Maldito o homem que confia no homem. Então Deus não quer que a gente confie nas pessoas? Em que sentido? Né? Nós vivemos num tempo de confiança mútua, não é? Nós confiamos, sim, e Deus quer que a gente tenha essa mútua confiança. Você tem o seu gerente de banco, você tem o professor, você tem as autoridades na sociedade, e a gente tem essa questão de confiar, não é, até um nível. Mas a questão que Israel estava fazendo e que Deus exorta o nosso coração é justamente quando você começa a controlar sua própria vida, achar que controla. E você afasta-se do Senhor. Não, eu dirijo minha vida. Nem igreja, nem Deus. Eu dirijo minha vida. Israel fez assim e buscou apoio no Egito. Não, eu dou conta de arrumar parceiros, sócios políticos, estrategistas, e dou conta de guiar minha vida. Esse tipo de pessoa vai ficar como uma árvore seca e amaldiçoada no deserto. Essa é a palavra do Senhor. Mas aquele que não põe a sua vida nas mãos dos outros, nem põe a sua vida nas suas próprias mãos, a sua existência, o seu ser, os valores estão firmados em Deus, a sua confiança em termos da existência, da esperança, de significado de vida, de razão de ser, de dependência para viver, está no Senhor. Então, ele não confia em si mesmo. Eu já citei aqui Howard Kleinberg uma vez, há uns tempos atrás, quando ele diz que nós precisamos aceitar a nossa inelutável finitude. Precisamos admitir que, como árvores, né, pessoas, árvores, temos fragilidades, não conseguimos viver por nós mesmos, não temos renovo de energia por nós mesmos, não temos poder para viver por nós mesmos, não somos sábios por nós mesmos, não confiamos em nós mesmos. Então, queridos, é tão simples e tão poderoso ao mesmo tempo. Não estamos falando de você negar sua integridade, não estamos falando de negar o potencial que Deus concede aos seus filhos, negar o potencial e o poder do Espírito Santo, a energia que vem de Deus para viver. Mas estamos falando do verdadeiro evangelho, do cristianismo, que nos chama a essa percepção da nossa inelutável finitude, da nossa pequenez, da nossa fragilidade, do quanto precisamos de Deus, do quanto precisamos do Senhor e da sua graça, do quão incapazes somos longe do Senhor. Sem Ele, sem sua graça, sem o seu poder, ficaremos apenas como árvores secas, murchando no deserto no tempo da sequidão.
Então não fique aí no tempo da pandemia, nesse tempo de grande sequidão, de grande deserto que estamos passando, não tente viver por suas próprias forças. Quem dá frutos no deserto, parece contraditório, né? Mas é quem assume a sua inelutável finitude, a sua pequenez, e se quebranta aos pés do Senhor, e que se entrega completamente a Deus. Senhor, eu preciso de Ti para respirar, para viver, para levantar, para enfrentar os dias da pandemia, esses dias tão difíceis. Eu preciso do Senhor, eu preciso da Tua graça. Então, primeiramente isso, queridos, é uma pessoa que assume a sua humanidade, a sua pequenez, a sua fragilidade. Quem dá frutos, não é? Interessante, parece, repito, contraditório, mas é essa pessoa que assume a sua total e completa necessidade de Deus por reconhecer-se pequeno, frágil e dependente do Senhor. Então, nós somos árvores plantadas junto à corrente de águas. Por nós mesmos não temos força, dependemos do Senhor. Mas o texto insiste em nos dizer que também é mais do que isso, né? É mais do que aceitar e assumir a nossa inelutável finitude, fragilidade, pequenez, incapacidade humana. Nós precisamos assumir, por outro lado, quem nós somos em Cristo. Quem nós somos em Cristo. Eu tenho dito e quero insistir, precisamos entender isso como igreja, queridos, que é mais do que a tão procurada autoestima, né? A estima que vem de si mesmo, de você, da própria pessoa, não é? Do self. Mas o crente encontra a sua identidade, a sua força, a sua energia fora de si mesmo, em Deus, em sua graça, que vem e aí entra em nós mesmos. E aí passamos a ter essa força em nós mesmos, mas encontramos ela fora de nós, em Deus, no Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Por isso Deus vai dizer: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto, não se perturba, nem deixa de dar frutos. Aquele que põe a sua vida no Senhor, aquele que põe a confiança no Senhor, aquele que encontra a sua identidade, aquele que encontra a sua pessoa, a sua integridade, por ser filho amado de Abba, por ser filho amado de Deus, por ser aquele que depende totalmente do Senhor, é uma pessoa bendita. Bendito aquele que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Dá o seu fruto. Não receia quando vem o calor, mas dá fruto mesmo no ano da sequidão. Deixa eu dizer uma coisa para você, muito importante, queridos. O ano da sequidão pode nos fazer pessoas extremamente em crise. Nós cansamos, às vezes, de esperar no Senhor. E começamos a procurar ajudas fora de Deus. Como é que eu vou cuidar das finanças, né? Aí eu vou procurar no Egito fazer algumas alianças. Como é que eu vou suportar todo esse ano de sequidão? Começa a procurar forças em mim mesmo. A palavra do Senhor insiste em dizer que quem ficar insistindo nesse ano de sequidão em si mesmo, olhar para si mesmo, deixar de confiar no Senhor, confiar em homens, em estruturas, em circunstâncias, vai secar como a erva que murcha no sol, no deserto. Quantas pessoas não estão assim, não é, queridos? Quantos dentro de igreja não estão murchando,
não estão secando. Quase 1 ano e meio de pandemia, opressão, preocupação, ansiedade, pavor, pânico, medo, e muitos estão murchando, entrando em depressão, em sequidão. E eu não vim aqui acusar ninguém, vim trazer uma palavra de esperança para a sua e para a minha vida. O Senhor insiste em que nós assumamos nossa inelutável finitude, nossa fragilidade, mas que por outro lado assumamos que a nossa confiança está no Senhor, que nós esperamos. Bem-aventurado, feliz é aquele que confia no Senhor, cuja esperança está no Senhor, porque ele é como árvore plantada junto à corrente das águas. As raízes se estendem para os ribeiros, e as raízes vão encontrar então força, energia e poder nas águas de Deus, nas águas do Espírito Santo, em Cristo Jesus. Pelo poder, pela energia das águas de Deus, nos renovamos no tempo da sequidão, as nossas folhas permanecem verdes e damos frutos. O ano da sequidão está aí, de alguma forma nos afeta, mas de uma forma muito mais sublime, extraordinária, excepcional. A graça, o poder das águas vivas do Espírito Santo passam por nossa vida, passam por nossa existência, trazem-nos renovo de vida e frutificamos no tempo da sequidão e damos frutos no tempo da sequidão. Quantas histórias nós temos de missionários, de agentes do reino de Deus na sociedade, né? Médicos e enfermeiros que estão agindo não só no sentido da profissão, mas alguns levando oração, levando uma palavra de Deus, estando ali ao lado, né, como a gente já viu testemunho de ser instrumento para a pessoa ter um contato com a família por meio do celular do médico ou da enfermeira, ter um contato com Deus por meio de uma oração de um enfermeiro e de um médico, né? As igrejas que estão se dispondo a frutificar nesse deserto, servindo o pobre, o carente, com as cestas básicas, com movimento de oração, com atendimento espiritual, né? Nós aqui na Esperança estamos à sua disposição, temos procurado atender as pessoas. Eu estou atendendo nesse momento a algumas famílias pastorais que estão em crise, estou atendendo. Minha família não é perfeita, lá em casa também temos nossas lutas, mas o Senhor tem trazido renovo, graça, misericórdia. Tenho apoio aqui da nossa igreja e tenho inclusive então podido ajudar pastores que estão aí secando, murchando no tempo da sequidão. Que o Senhor nos dê, queridos, poder ser bênção no tempo da sequidão. Como é que vai ser isso? Deixa eu dizer uma coisa linda que esse texto está trazendo para mim e para a sua vida. Não tem aqui uma palavra de Deus brigando com você para você dar fruto no tempo da sequidão. Não é assim, você tem que dar fruto no tempo da sequidão, você tem que fazer alguma coisa para agradar a Deus no tempo da sequidão, se vira, dê um jeito, traga o seu dízimo, faça alguma coisa. Não é isso, não é isso. Olha o que Deus está dizendo aqui, amados. Deus está dizendo que o que precisamos é só permanecer no Senhor, é só ter a rendição completa. Bendito aquele que confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. O fato de encontrarmos a nossa identidade em Cristo, nossa segurança em Cristo, nossa firmeza, nossa energia, nosso poder para viver das águas vivas de Deus, o Senhor nos fará árvores frutíferas. Ele vai operar frutos por meio de sua vida, dentro da sua casa, no seu trabalho, no caminho, na igreja. Ele dará frutos por meio de sua vida. O que Deus quer de você é rendição, é entrega, é dizer: aqui está o teu servo, Senhor, aqui está a tua serva. Eu não quero ficar seco no deserto, eu não quero secar, ser uma pessoa egoísta, fechada em si mesma, preocupada só com o sustento da sua casa, com os problemas da própria casa. Eu quero ser bênção, eu quero confiar e depender do Senhor e quero ser bênção. Querido, o Senhor está dizendo com palavra de bênção, palavra: feliz aquele
Feliz aquele que está no Senhor, que confia no Senhor. Ele vai dar frutos no deserto. O Senhor está trazendo essa palavra como uma palavra de bênção para a sua vida, como uma palavra de bênção para a minha vida. Que nós seremos estas árvores que trazem sombras para as pessoas, que trazem fruto para essas pessoas, que trazem a graça de Deus, o amor de Deus. Eu quero, como instrumento então do Senhor, te abençoar nessa oportunidade, dizendo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se você está aí gemendo, tem sofrido muito, o tempo não tem sido fácil, não é? Aí estamos também de luto, também temos chorado, mas justamente no tempo da sequidão, Deus não nega o tempo da sequidão. Deus não pede de nós o negacionismo, mas Ele promete, se permanecermos nele, com as nossas raízes junto às águas vivas do Espírito, nesse tempo real de grande sequidão, nós vamos dar frutos. Seremos instrumentos de bênção na nossa casa, seremos instrumentos de bênção na nossa família, seremos instrumentos de bênção para a nossa vizinhança, para os amigos do trabalho, para as pessoas na sociedade, para os aflitos, para os necessitados, para os angustiados, para os que estão deprimidos. O renovo vem de Deus, a graça vem de Deus, o poder vem de Deus. Ele nos faz frutíferos em suas mãos. Não se preocupe. A única preocupação que precisamos é de assumir a nossa identidade como filhos amados de Abba, como árvores plantadas junto às correntes de águas. Ele fará em nós vidas frutíferas para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Que você se disponha, que você se disponha. Só isso o Senhor requer de você. Já estou, então, chamando a sua atenção para a aplicação do texto para a nossa vida. É tempo de expandirmos as raízes para as águas de Deus. É tempo de abrirmos o nosso ser para o Espírito Santo e de pedir que o Senhor nos livre de viver vida egoísta, firmada em nós mesmos, nosso egocentrismo murchando, secando e fazendo que um ambiente onde estejamos, pessoas sofram por nossa sequidão, onde não há bênção, não há graça de Deus. Ao contrário, as nossas raízes cada vez mais junto aos rios de Deus, as águas do Espírito em Cristo Jesus, seremos renovados e no poder do Espírito Santo. Ainda que nesse tempo da sequidão, ainda que também sofrendo a sequidão em um certo nível, mas seremos frutíferos. Vida frutífera, vida abençoada e abençoadora, em nome de Jesus. Que você assuma quem você é. Você é filho amado, filha amada. Você é árvore, você é árvore, você é árvore, não o arbusto solitário no deserto. Você é árvore plantada junto à corrente de águas. Que o Senhor te faça frutífero, que o Senhor te faça como instrumento de bênçãos, por onde você passar, em nome de Jesus. Cante um cântico ao Senhor, louve ao Senhor, ainda que na agonia, um cântico na agonia, ainda que com lágrimas, mas não deixe de louvar, de orar, de buscar a Deus de todo o seu coração, de juntar sua família e dizer: aqui confiamos no Senhor. A sequidão está aí, mas aqui confiamos no Senhor. Bendito aquele, aquela que confia no Senhor, porque será como árvore plantada junto às correntes de águas e vai dar frutos mesmo no ano da sequidão. Que o Senhor nos faça frutíferos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos orar? Vamos rogar ao Senhor. Pai, nós queremos dizer para o Senhor que, de fato, nesses dias que não têm sido fáceis, nós queremos reafirmar que a nossa esperança e a nossa confiança estão no Senhor. Tu és a rocha, Tu és, ó Deus, o rio, os rios de águas vivas. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Deus, o amado da nossa alma. Em Ti confiamos, em Ti esperamos,
Em Ti está a nossa confiança mais profunda, Senhor. Por isso a nossa entrega, a nossa rendição no altar do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, sê conosco, Senhor, sê com o nosso coração. Oramos pelos enfermos, oramos pelos enlutados. Abençoa, Deus, de forma muito especial, Rodrigo, amigo de Burton, sua esposa, sustenta essa casa, sustenta cada pessoa que está, ó Deus, nos leitos de UTI. Traga a Tua cura, a Tua graça, Teu poder. Continua operando na vida do Rogério, na vida de Wesley, José e Michele, na casa deles, na vida de Michele, sua saúde. Continua, Senhor, sustentando o Teu povo, Tua igreja, Tua família da fé, Senhor, Teus filhos queridos. Precisamos do Senhor, aceitamos nossa finitude, mas assumimos a nossa identidade, quem somos em Ti, árvores frutíferas em Tuas mãos. Faz-nos assim, então, frutíferos, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Recebamos a bênção e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado e maravilhoso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós, com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. Amém.